Caríssimos irmãos e irmãs da nossa querida Capela de Santa Teresinha, faltando apenas 24 dias para se tornar paróquia. Você pode ficar no seu banco. Muito amado seminarista Vinícius Lim, que me acompanha, com a graça de Deus, daqui a 4 anos já será padre, se Deus quiser. A nossa Capela de Santa Teresinha, aqui em Teresina de Goiás, se torna para nós nesta noite um presépio, que nós viemos aqui exatamente para adorar, guardar, cultivar no coração o verdadeiro amor de Jesus. Eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de passar o ano novo, a virada do ano aqui com vocês. Uma comunidade de amor, uma comunidade que conhece o que é o amor através da sua padroeira, Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós estamos, meus irmãos, diante de um momento muito especial. O encerramento de um ano e o início de outro. Trata-se do ano civil, como dizia o Papa Leão XIV hoje de manhã. Porque o nosso ano litúrgico, ele começa com o primeiro domingo do Advento, que teve início lá no início de dezembro. Não é apenas a mudança de um calendário, a mudança da folhinha. É a vida que passa diante de nós. É o tempo que Deus nos concedeu e que agora entregamos novamente em suas mãos. Eu conversava com um sacerdote de 94 anos e ele me dizia: cada ano para um idoso é muita coisa. Para a criança não, porque a criança está crescendo, os jovens estão vivendo a sua alegria, mas os idosos já vão percebendo que cada ano que passa a gente vai descendo. Mas nós cristãos não temos nenhum receio disso. Nós entregamos o tempo dos homens ao tempo de Deus. Todo fim de ano é tempo de memória, de recordar, de olharmos para trás e lembrarmos o que foi vivido. Houve alegrias, conquistas, graças recebidas, mas também houve dores, perdas, dificuldades, cansaços, sofrimentos que pesaram no nosso coração. E tudo isso nós trazemos hoje ao nosso altar, a mesa sagrada, aqui, sem esconder nada de Deus. Você hoje traga o que foi ruim, o que foi bom na sua vida em 2025, os pecados, as desobediências, traga tudo no ofertório e entrega ao altar. A palavra de Deus começou hoje com uma bênção. No livro de Números, o Senhor manda dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te dê a sua paz. É assim que Deus quer começar o nosso ano, abençoando cada um de nós. Essa bênção, esses são os pagãos que não vão à igreja e ficam fazendo barulho na hora da mudança de ano. Né? É triste isso. Tanta gente que não reza. Podia vir para a igreja, depois comemora, né? Mas é assim. Essa passagem do livro de Números, ela é lá do Antigo Testamento. Mas ela é recordada pelos cristãos. São Francisco de Assis, que inventou o presépio, criou o presépio, ele usava também esta oração da bênção.
que os hebreus lá no Antigo Testamento e os judeus até hoje chamam de Beracá. A bênção é Beracá. Talvez, meus irmãos, o ano que termina tenha sido difícil para muitos. Para mim não foi fácil. Talvez alguém aqui tenha perdido algum ente querido, enfrentado doença, desemprego, solidão, preocupações, dificuldades econômicas. Mas a palavra de Deus nos lembra, Deus não deixou de abençoar. Mesmo quando o caminho foi pesado, quando os dias foram difíceis, Deus continuava a nos abençoar. O salmo que nossa irmã cantou muito bem, repetiu, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Por isso, a missa da virada de ano é a missa da bênção. É a véspera do ano novo com Nossa Senhora. Não pedimos riqueza, sucesso ou vida fácil. Nós não viemos aqui para isso. Pedimos graça e bênção. Porque quem tem a graça de Deus consegue atravessar a qualquer ano. Se eu tenho a graça, que é o Espírito Santo, o amor de Deus habitando no meu coração, se morre alguém da família, a gente entende. Se a gente pega um câncer, uma doença difícil, a gente entende. E assim nós vamos vivendo, porque Deus é esta nuvem de amor que está sobre nós, para nos socorrer em todos os momentos difíceis. E na hora da dor, a gente olha para a cruz. Nosso crucifixo é bonito. A gente olha para a cruz. Deus também recebeu a cruz. Nós também, por causa do nosso pecado, recebemos nossas cruzes. São Paulo, na segunda leitura, nos disse algo muito bonito. Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. Isso é muito importante para nós católicos. Deus não enviou um anjo, não enviou uma ideia, não enviou uma força invisível. Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher de verdade, de Nossa Senhora, que tinha cheiro de mãe, corpo de mãe, amor e olhar de mãe. Essa mulher é Maria Santíssima. E hoje a igreja celebra um dos maiores mistérios da fé. Maria é mãe de Deus. Isso não é poesia, não é exagero, é o primeiro dogma mariano. Depois vem o dogma da virgindade, lá no século VI. Depois, já no século XIX, o dogma da Imaculada Conceição. E em 1950, o dogma da Assunção em corpo e alma ao céu, proclamado pelo Santo Padre, o Papa Pio XII. Quanta coisa bela! Os 4 dogmas de Nossa Senhora. No ano 431, faz muito tempo, mas a igreja era viva naquele tempo. O concílio de Éfeso, na cidade de Éfeso, reuniu os bispos daquele tempo, que eram poucos. Ali estava começando a espalhar o cristianismo pela Europa, pelo Oriente. A igreja já estava estabelecida, mas era pequena. Então os bispos se reuniram e a igreja proclamou solenemente, me parece que já foi no início da noite, Maria é Theotokos. Essa palavra esquisita é uma palavra grega, foi escrito dogma nesta palavra, que significa mãe de Deus. Porque o filho que ela gerou não é apenas um homem escolhido por Deus, mas Deus verdadeiramente feito homem. Dizem que naquele dia, quando
os bispos e o Papa proclamaram esse dogma em 431, que era um pedido que o povo estava fazendo. A cidade de Éfeso, onde Nossa Senhora morou também com João, ficou a noite toda em vigília rezando, fazendo procissões com as velas e cantando cantos a Nossa Senhora. Pena que os cantos daquele dia não chegou até nós. Os louvores, os salmos, quanta coisa bonita que nós perdemos na história. É uma mãe, meus irmãos, que conhece nossas dores, nossas lutas, nossos medos diante desse ano novo que começa. Porque está tudo bagunçado no Brasil, está muito esquisito o nosso contexto brasileiro de república. Muita corrupção, muita mentira, muita coisa assustadora. Brasília está fervendo esses dias por causa de tanta coisa errada dos nossos mandatários. E às vezes a gente fica assim, mas como é que vai ser esse ano? Se estão quebrando o país? Se a saúde cada dia mais está sofrida? Como que vai ser? Nós não podemos ter medo. Jesus disse, não tenhais medo. E foi esta palavra que São João Paulo II, em outubro de 1978, disse no balcão da Basílica de São Pedro, quando ele foi apresentado como Papa. Ele disse italiano, non avete paura, não tenhais medo. Vamos repetir? Não tenhais medo. O cristão católico não tem medo, nem da morte, nem da perseguição, de nada. E o Evangelho de Jesus nos mostrou Maria em silêncio. Ela não fala muito, ela guarda tudo no coração. Ela confia. Maria nos ensina que diante do futuro que nós não conhecemos, a melhor atitude não é o desespero, mas a confiança em Deus. É o que eu te pergunto agora. Como está a sua confiança? Você ainda é um cristão medroso ou você confia? E todo começo é difícil. Nós estamos começando um ano novo. Não com promessas vazias, mas decisões simples e concretas. Talvez não mudar tudo, mas mudar algo. O que eu sugiro para vocês? Rezar mais, usar menos o celular, não deixar o celular, o zap, tirar a oração, inclusive os jovens, que vê muita porcaria no celular. Rezar mais, perdoar mais, participar mais da comunidade, da missa, da adoração, do terço, cuidar melhor da família. E amanhã nós vamos fazer uma missa para as famílias com foco nos casais. Cuidar melhor da família, confiar mais em Deus. Gente, a família é presépio, é lugar que Cristo precisa nascer no coração do esposo e da esposa. Amanhã nós vamos aprofundar isso. Os propósitos católicos não nascem do orgulho, mas da humildade. Quando a gente olha o presépio, tudo é humildade. Do menino Jesus, a humildade de Maria, de José, dos pastores, a humildade dos magos, tudo é humildade. Nós não podemos ser pessoas orgulhosas. Não dizemos, eu vou conseguir tudo na minha vida, sozinho. Não. O católico diz, com Deus e com Maria eu quero tentar.
Eu me lembro uma vez, uma liderança de igreja, muito radical, eu era padre novo ainda. Ele veio me dizer, era muito amigo meu até hoje: padre, eu nunca vou trair minha mulher. Eu dei um tapa de leve na boca dele. Engula de volta essa palavra, porque não se diz isso. Ah, mas como? Não diga isso, rapaz. Você diga: eu vou lutar para nunca trair a minha mulher. 6 meses depois, ele era viajante, vendedor. Ele vem desesperado. Foi vender mercadoria num supermercado de uma mulher que tinha ficado viúva nova, e ela o chamou para ir ao depósito do supermercado para conferir as prateleiras para ver o que ela queria comprar. O marido dela sempre fazia isso, iam. E ele foi, chegando lá, só os dois naquele depósito meio escuro, naqueles corredores ali. Ela o assediou e o agarrou, tentando beijar de maneira muito extravagante. Ele teve uma tentação de responder e lembrou do tapa que eu dei na boca dele. Empurrou a mulher e saiu correndo. Foi embora. E depois foi até mim. O senhor estava certo, chorando. Falei: pois é, a gente nunca fala que vai conseguir tudo. Não, é que com a graça de Deus eu vou lutar para nunca trair minha esposa, nunca trair meu marido. Eu vou lutar para sempre viver bem meu casamento, com a graça de Deus, com paciência com o esposo, com a esposa, com a nossa vida humilde e santa. É assim. Quem descarta Deus não vai longe. Nós também precisamos aprender a olhar para as nossas dificuldades. Aqui todo mundo tem dificuldades. Ninguém aqui dentro da igreja escapa. Todos nós temos dificuldades. Sobretudo as dificuldades nós deixamos para trás nesse ano. Sem revolta. Quem perdeu alguém da família não deve ficar revoltado. Porque o Natal, de certa forma, ela é uma festa com melancolia. Porque o Natal é uma festa de família. E sempre falta alguém da família. Alguém que morreu, alguém que está doente. Então sempre tem. É uma celebração muito bonita de luz, mas às vezes traz no coração uma certa tristeza. Eu já escutei tantas pessoas me dizer: o Natal é triste. Porque às vezes sepultou a mãe e o pai no dia de Natal, porque às vezes é uma pessoa só, a família já foi, a família está brigada, está dividida, não tem jeito de reunir. A gente não pode revoltar. E perguntar com sinceridade: o que Deus quis me ensinar com as perdas? A morte, um acidente? O que Deus quis ensinar para mim? Pergunte isso. Ontem mesmo lá em Formosa teve um momento muito difícil, porque teve um vento muito forte e a igreja Assembleia de Deus, grande, dá umas 3 desta aqui, o vento derrubou todo o telhado e entortou as paredes. E ele estava fazendo um aumento para a igreja. Pastor Marcivon, que é meu amigo. E ele me mandou o vídeo. E eu fiquei com aquilo no coração. Eram umas 15 horas, até na hora da misericórdia, ainda pedi a misericórdia para ele. E à noite fui gravar programas, lá pela meia-noite, aí eu fui orar, antes de dormir. Fui orar por eles, pela comunidade da Assembleia de Deus. E Deus me mostrou: diga a eles para perguntar o que Deus quer. Porque uma vez com a igreja, o vento derrubou a frente de uma igreja nossa aqui na diocese, eu perguntei para o padre: você já perguntou a Deus o que Deus quer dizer com isso? Deus não derruba. Deus não manda a tempestade derrubar nada. Mas quando acontece, Deus dá uma graça para a gente ser melhor. E eu passei a mensagem para o pastor dizendo: olha,
Deus quer dizer alguma coisa para a comunidade da Assembleia de Deus. Com certeza, Deus quer melhorar esse rebanho, melhorar os pastores. E ele me agradeceu muito. Eu fiz uma oração por eles, que é muito triste. Porque lá em Formosa a gente dá certo com o pessoal. Lá não tem esse negócio da igreja ficar xingando os crentes, nem os crentes nos xingando. A gente se dá bem. Muitos amigos também das outras igrejas. A gente sabe que a nossa igreja é aqui deixada por Jesus. E a gente torce para que um dia eles descubram isso. Maria caminhou com José. O que ela enfrentou? Enfrentou a pobreza, insegurança. Imagina a fuga para Egito, em cima de um cavalo, num poeira e frio, naquele deserto. Perseguição de Herodes e sofrimento. E mesmo assim Nossa Senhora confiou. Ela nos ensina que Deus não promete ausência de cruz, mas promete presença fiel. Por isso, meus irmãos, colocar o novo ano sob a proteção de Maria, Mãe de Deus, é um gesto de fé, é dizer: Mãe, caminha conosco, entra na nossa casa, em cada casa aqui de Teresina, e segura a nossa mão. Entra na nossa paróquia, quase paróquia já, o decreto já está pronto de criação da paróquia, que vai ser lido aqui dia 23 com o apóstolo Padre Valdson. Isso é uma conquista da paróquia, da comunidade, né? Nossa capela não será mais capela, mas será sede, igreja matriz da paróquia de Santa Teresinha. Não pode falar Santa Teresinha de Goiás, porque já tem uma paróquia Santa Teresinha de Goiás lá na diocese de Uruaçu. Paróquia Santa Teresinha de Teresina. Vamos falar assim, para não fazer confusão. A devoção a Nossa Senhora não nos afasta de Jesus. Pelo contrário, Maria sempre nos leva a Cristo, porque ela esteve aos pés da cruz e ela quer, com seu coração, nos levar a esconder-nos no sagrado coração de Jesus, como está ali a imagem, que vocês gostam tanto. Que tem aqui as pessoas do apostolado com suas bonitas fitas. Foi a primeira coisa que eu participei na igreja, foi ser do apostolado da oração. Entrei com 9 anos. E foi muito bom para mim. Quantas lembranças eu tenho da Maria Francisca e da Eleni. Eleni está velhinha. Maria Francisca já morreu, que era a presidente que coordenava os nossos trabalhos. Quanta coisa bonita. Então Nossa Senhora nos leva a Jesus. Quem se aproxima dela encontra Jesus com mais facilidade, com mais confiança e com mais amor. É muito bonito e importante consagrar-se a Nossa Senhora. Eu vejo que alguns de vocês já têm a cadeia da corrente da consagração na mão. Tem alguém aqui que é consagrado? Levanta a mão. Uma lá atrás. Quem tem a corrente no braço? Outra ali. Então, pelo menos umas 2 pessoas consagradas estão aqui. Nós precisamos, vou pedir o Padre Valdson, para trabalhar a consagração a Nossa Senhora com vocês, que ajuda muito a gente viver a simplicidade. As crianças devem aprender desde cedo a chamar Maria de mãe. Os jovens a confiar nela suas decisões difíceis. Os jovens. As famílias a colocar seus lares sob a sua proteção. Uma casa católica tem que ter crucifixo, tem que ter a imagem de Nossa Senhora. E dos santos, de Santa Teresinha, dos santos que nós gostamos. Os idosos a encontrar nela a ternura e o consolo, porque é um idoso que passa o terço. Outro dia uma senhora dizia para mim,
bispo, eu não dou conta mais de contemplar os mistérios. Foi uma grande mulher na igreja. Eu falei, vai passando as contas. Se você não dá conta de rezar mais Ave Maria, fala, Maria, minha mãe, eu te amo. Vai fazendo assim cada conta. Vai fazendo. Ela consola e dá ternura aos idosos. Os doentes e sofredores a se sentirem comprometidos e compreendidos, porque Maria conhece a dor e não abandona ninguém. Esta comunidade simples, aqui, nesta quase paróquia Santa Teresinha, pode ter certeza, quando uma comunidade coloca sob o manto de Maria, ela fica rica. Ela não fica rica, nem famosa, mas fica fiel, perseverante e unida. Santa Teresinha do Menino Jesus tinha um grande amor a Nossa Senhora. Era apaixonada por Nossa Senhora. E nós queremos aprender isso dela. Porque Nossa Senhora caminha conosco no silêncio, na humildade e na confiança. Assim, entramos neste novo ano com o coração abençoado, como dizia a primeira leitura, com a certeza de que somos filhos, como São Paulo ensinou, e com a confiança silenciosa de Maria, que guarda tudo no coração. Entregamos o ano que passou, confiemos o ano que começa e caminhemos com esperança, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, sempre, e Maria, Mãe de Deus, caminha conosco. Amém. Assim seja. Amém.